Viagem ontem, não tem problema, você pode fazer uma oferta para o presente da igreja, tá? Lembrando aí. Hoje então nós vamos refletir no Toledote ainda de Isaac, lembrando que nós estamos passando pela história. Guilherme, faz um favor para mim, tô quieto. Enche esse copo com essa água que está nessa garrafa, água especial, por gentileza. Nós estamos então por favor. Nós estamos então na história de Jacó. Entretanto, a divisão bíblica conta a história de Isaac. Quando chegarmos no capítulo 37, inicia-se a história, de José. Mas o verso 1 do 37 diz que começa a história de Jacó, tá? Vamos orar antes de nós começarmos, então. Pai amado, Pai bendito, o Senhor, então, ó Pai, esteja conosco nesse momento de reflexão na sua palavra, e eu te peço, ó Pai, que o meditar de meu coração e o falar de meus lábios, ó Pai, sejam agradáveis diante do Senhor. Rocha minha, Redentor meu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, até aqui alguma dúvida que nós já falamos a semana passada, a semana retrasada, nas outras semanas? Não? Certeza? Absoluta? Muito bem, então. Quem? Pois não, Maria Elzira? Escada. Abra lá a sua Bíblia em Gênesis. Ô Guilherme, você falou aquela hora o controle... Não está comigo. Não levar para São Gonçalo, não, né? Não, vai lá, busca lá, daqui a pouco vocês estão aqui. E aí, então, da escada, meus irmãos, eu vou... Deixa eu ver aqui, certo. Enquanto o Guilherme vê se acha o controle... O que acontece, então, no capítulo 28? Jacó tem a visão de uma escada, não é? Jacó encontra uma escada de anjos subindo e descendo. Esta escada que ele viu, provavelmente, ela não tem esse formato. Ela não tem esse formato. Dá mais um enter aí, por gentileza. Passa aí. Aí. Esse é mais provável, esse modelo de escada. Está funcionando. Excelente. Aí. Esse provavelmente é o modelo que Jacó vê no seu sonho. Porque essa era a engenharia um pouco da época. A engenharia da época não é muito este modelo de escada, como essa escada que nós temos aqui pequena na igreja. Não é esse modelo de escada. Tá? É bem provável que seja este o modelo de escada que ele tenha visto. O modelo, a engenharia da obra. O que significa a escada? A escada é uma intermediação, é algo que está no meio entre os céus e entre a terra. Então a escada faz uma mediação, que depois lá em João capítulo 1, Jesus vai dizer que ele é a mediação. Então, a escada aí representa um mediador, tá bom? Então, a escada é um mediador entre céus e terra. E aí, Maria Elzira, certo? A escada é um mediador. E aí nós estamos agora na história que Jacó está saindo da terra do seu tio, Labão. Lembra de Labão? Que se Jacó enganou de montão, Labão fez pós-graduação, porque Labão engana demais Jacó. Por isso que eu pedi para os irmãos virem, porque é pequeno. Então, pode ser que talvez você não enxergue muito bem. Isso daqui, meus irmãos, é aquilo que é chamado de mar Mediterrâneo.
Ok? Só para a gente lembrar, nós temos um rio importante no Novo Testamento, não tem? Qual que é o nome do rio? Onde Jesus foi batizado? Aonde Jesus passa a maior parte do seu ministério? Mar da Galileia. Aqui em cima, tá? Aí Jacó está numa peregrinação. Quando Jacó sai da casa de Isaac, fugindo, correndo, ele está desse lado. Então Jacó faz isso daqui, ó, quando ele sai. Ele sai e vai lá na terra de Abraão. Agora Jacó está retornando, ok? Jacó está numa volta. E ele começa, e ele não faz o mesmo caminho. Ele não volta por cima aqui, ó. Ele volta por aqui. E já que a gente continua o texto. Ok? Então Jacó está voltando pelo outro lado. Jacó e Labão, nós vimos semana passada, nós vimos também que no capítulo 30, Jacó tem aquele acordo dos rebanhos, né, que ele escolhe. Tem a contenda entre eles, entre Labão e Jacó. Labão sempre tentando enganar Jacó toda hora. No capítulo 31, quando de fato Jacó vai embora no capítulo 31. É quando ele engana seu tio. Por isso que eu disse, Jacó passou 20 anos sendo enganado. No último dia dele, lá na terra do tio dele, ele engana o tio. Ele espera o tio sair numa jornada, cuidar dos rebanhos, aproveita a ausência do tio, porque é o líder do clã, da família, né? É o responsável pela guarda e pela proteção dos seus familiares, Labão, e ele foge com as esposas. Na altura do capítulo 31, Jacó começa a ter uma postura de homem, porque ele chega para as esposas dele e fala, olha, está acontecendo isso, teu pai, ele mudou o meu salário por 10 vezes, eu não reclamei, mas mesmo assim Deus tem me abençoado. Então, e Deus falou para mim que eu preciso voltar para Betel. E aí, onde fica Betel? Aqui é importante também, meus irmãos. Betel. Vamos fazer só uma mera representação de Betel. Casa de Deus, tá? Betel, casa de Deus. Porque depois vai aparecer Peniel. E aonde fica Peniel? Fica aqui, né? Aqui perto, aqui, né? Jacutinga. Ontem a gente tomou uma friagem, eu já estava meio ruim, vamos tomar essa água especial aqui. Pode tomar, Guilherme Segster, viu? Se tiver com vontade, não passa à vontade, não. Muito bem, Jacó no capítulo 31 foge do irmão, do tio, e ele sai escondido. O tio sai à sua busca quando descobre isso. Raquel vai levar os ídolos do pai, lembra? Raquel toma os ídolos, coloca no camelo, senta por cima dos ídolos. Labão, então, fala, olha, Jacó, você me roubou. Isso no capítulo 31. Jacó, você me roubou. Jacó fica bravo com ele. O que eu roubei? Pode olhar. Então, Labão começa a investigar todas as tendas. Quando a última pessoa a ser revistada é Raquel, e Raquel está, então, lá sentadinha, com os ídolos debaixo da perna, Raquel fala assim, pai, eu estou naqueles dias, e pela lei, o senhor não pode fazer nada. Daí Raquel, né? Labão fala, então, tá bom, não posso te fazer uma revista, né? Engana, Raquel leva os ídolos junto com Jacó. Depois, né, isso vai ser mais semana que vem, Jacó manda todo mundo jogar os ídolos fora. Interessante, né? Raquel traz os ídolos, porque eu espero que você tenha lido, meus irmãos, tá bom? Porque Raquel, então, e Lia também fala que os pais não lhe deram herança, os pais somente as usaram durante a vida.
E Raquel, então, entende que aqueles ídolos que ela rouba do seu pai são a sua herança. Porque os ídolos são uma certa proteção, né? O povo acredita que é uma proteção. Então, se nós vivêssemos naquela época, talvez, isso até em nossos dias, né? Você pode chegar na casa de alguém e tem uma imagem em algum canto. As pessoas acreditam que aquela imagem traz uma proteção ao lar. Então, nós temos Bom Repouso, que tem uma grande proteção. Mas, se a gente for ver a história daquela cidade de Bom Repouso, é uma cidade assim, que não tem proteção alguma. Parece que há mais discórdia, briga, violência lá, do que uma proteção e bênção. Muito bem, capítulo 31, Raquel, então, rouba, como uma espécie, meu pai não me deixou herança, eu vou roubar a herança dele, então. Sai, Jacó, eles se encontram, Labão encontra Jacó, Labão percebe que Jacó é mais forte do que ele, isso está no final do capítulo 31, Labão vendo que Jacó é muito forte, porque ele tinha servos, ele tinha muito gado, ele tinha muito dinheiro agora, Jacó. Lembra que Jacó sai apenas com um cajado na mão, gente. Na oração dele, de Jacó, Jacó confessa que ele saiu apenas com um cajado. Quando ele encontra Deus em Betel, ele só tinha um cajado na mão. E agora ele está voltando milionário. 20 anos se passaram, Jacó acha que tudo que ele conquistou é pela força dele, não foi Deus que o abençoou. Jacó, cheio de tramóia, achando que colocando uma planta lá, isso então faria que o seu gado prosperasse. Mas, ao contrário, é Deus que prospera Jacó. Mas Jacó não enxerga isso. Então, ele começa a voltar, porque ele lembra do sonho da escada, que Deus falou que era para ele voltar. Capítulo 31, Jacó faz um acordo com Labão. Labão, então, fala assim, olha, não vamos brigar, faremos um acordo entre mim e ti. Faz um acordo, e aí, versículo 55 do capítulo 31. Aí, ó, acho que vocês já acharam o verso, 55. Pode. Eu acho que deve ser madeira ou barro. Mas, assim, deveria ser algo pequeno, né? Mas é que o povo era apegado aos seus ídolos. Quando a gente lê isso em Isaías, Isaías é sensacional. Isaías fala que o povo colhia um tronco de árvore, metade fazia churrasco, outra metade fazia um ídolo. O mesmo tronco de árvore serviria para churrasco e para o ídolo da casa. Esses ídolos da casa, então, eram uma espécie de deuses protetores do lar. Quando Josué fala de Abraão, Josué fala que Abraão era idólatra. Abraão, então, quando Deus chama Abraão, lá no capítulo 11, capítulo 12, que Josué vai lembrar, Josué fala que ele era idólatra. Então, Abraão tinha também no seu lar esses pequenos ídolos, né? Ídolos pequenos. Talvez semana que vem eu mostre foto de alguns ídolos. Eles não são grandes, os ídolos dos lares, são pequenos. Só para você já se lembrar, se você entrou numa casa de alguém que é um católico bem fervoroso a Nossa Senhora, né? Só para falar o nome dela, vocês sabem que é uma santa grande, mais ou menos dessa altura, assim, né? 60 centímetros, mais ou menos. Era mais ou menos esse o tamanho dos ídolos, porque Raquel senta em cima deles. Então não era um ídolo muito grande. Raquel senta, deixa no camelo e senta. Por cima, na frente, atrás, não era uma peça muito grande. Era uma peça que dava para o animal ser carregar perto de si. Tamanho aí talvez de uma boneca, um pouco maior que uma boneca de criança. Do que era feito? Provavelmente madeira, pedra ou barro mesmo, escultura. Muito bem, verso 55. Tendo se levantado, Labão, pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. E, partindo, voltou para a sua casa. Daí já entra no verso 1 do 32. Também Jacó seguiu seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. O que está acontecendo no 31? Deus abençoa Jacó, porque Jacó sai forte, né? Sai rico da casa de Labão. Deus protege Jacó, com todas as tramóias de Labão, Deus protege, Deus fala, Deus provê, Deus julga. O cenário do 28
Quando Jacó está em Betel e vê a escada, ele sai da terra vendo Deus. Jacó sai da terra, ele vai sair da terra vendo Deus. Ele vai entrar na terra vendo Deus também. Capítulo 32. Deus aparece então para Jacó no vale de Jaboque. Né? Tem um vale de Jaboque. Pequenas montanhas, é um vale, não chega a ser como os nossos vales aqui da nossa região, tá? Mas era um vale. Então Jacó vê Deus na saída e encontra com Deus também na sua volta. Betel, isso que eu falei semana passada, no verso 28, quando Jacó luta com o anjo, no verso 11, diz que já era noite, era sol posto. Agora começa 20 anos de trevas na vida de Jacó. Peniel 32, 31, diz que o sol nasce assim que Jacó termina de lutar com Deus, que ele vai falar que ele lutou com Deus, assim que ele termina de lutar com Deus, o sol nasce. Ou seja, começa a luz na vida de Jacó. Nos dois lugares, Deus aparece para ele, aparece tanto em Betel quanto em... Onde fica Peniel agora, gente? Peniel. Onde fica Peniel? Onde vocês acham? Do lado de cá ou lado de cá? Hã? Aqui? Desse lado aqui? Vamos escrever o nome. Betel e Peniel. Casa de Deus, face de Deus. Eu via Deus face a face. Nos dois lugares ele encontra. Há um ciclo na vida de Jacó. Jacó sai da sua terra, ele passa por Betel, ele vai para Harã. Ele volta, encontra com Deus em Peniel, ele vai dar o nome daquele lugar de Peniel, ou Vale de Jaboque, ele encontra aqui. Depois de uns 10 anos, aproximadamente, ele volta para Siquém, aqui perto de Betel. Então, passa-se muito tempo na vida de Jacó. Há um ciclo. Sai da terra que Deus prometeu que ia ser dele, da família dele, dos familiares deles, né? Porque prometeu para Abraão, Isaac e Jacó. Ele sai, então depois ele volta. Ele saiu de Canaã, passando então por Betel, Harã, Peniel e volta para Canaã, terra dele. E daí nós estamos neste capítulo agora. E se Deus nos ajudar, porque precisamos dele, eu espero terminar até o 33. Capítulo 32 e capítulo 33. Até esse instante aqui foi tudo introdução. Tudo. E aí eu vou beber uma água, vocês vão pensando em alguma coisa que vocês querem falar ou perguntar, tá bom, gente? Nada? Certeza absoluta? Podemos prosseguir? Muito bem. Isso daí, então, é a estrutura do que nós vamos lidar hoje. Jacó precisa resolver algumas coisas. Jacó tem algumas dívidas. Elas precisam ser pagas. Anjos encontram Jacó em 2 acampamentos. Olha o verso 2 do capítulo 32. Quando os viu, disse: esse é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Maanaim, 2 acampamentos. Jacó, então, agora já saiu da terra do pai dele. Jacó já chegou aqui no vale de Jaboque. E o que vai acontecer agora na vida de Jacó? Então Jacó enviou mensageiros adiante de si, a Esaú, seu irmão. Perceberam uma mudança no texto? Está falando que ele encontra anjos.
E agora fala que Jacó envia mensageiros a Esaú, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou. Então Jacó fala com os servos dele assim, ó, vão lá e fala para Esaú. O que é para falar a Esaú? Assim, verso 4, assim falareis a meu... Nossa, esse Jacó chamando Esaú de servo. Percebe que já está havendo uma transformação na vida de Jacó? Porque o Jacó antigo jamais vai chamar o irmão dele de senhor. Senhor de Esaú. E o que é para falar para Esaú, meus irmãos? Olha só o que é para falar para Esaú. Teu servo, Jacó. O que Jacó fez há 20 anos atrás? Roubou, enganou ele, a mãe dele. Fala assim para meu irmão, teu servo Jacó, manda dizer isto, como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor de novo, para lograr mercê à sua presença. Jacó estava com a cabeça... Não estava sendo aí ele sai de lá fugido, o irmão prometeu matar ele, e agora o irmão, o texto aqui, Moisés omite como que ele sabia que o irmão estava à frente, a gente não sabe, tá? Então aqui é mera especulação, se a gente ficar nisso, como que ele descobriu? Moisés não fala. Ele mandou, então, seus servos ir encontrar com Esaú e falar para Esaú, Esaú, teu servo está vindo, ele tem rebanho, e ele pede misericórdia à sua presença. E aí volta aos servos de Jacó, para contar para Jacó, Jacó, a gente foi lá falar com teu irmão. Sabe o que teu irmão mandou a gente dizer para você? Olha o verso 6. Voltaram os mensageiros a Jacó dizendo, fomos a teu irmão, Esaú. Olha, Jacó, que legal. Também ele vem a caminho. Jacó, ele está vindo. Sozinho? Não. Para se encontrar contigo. 400 homens com ele. Um pequeno exército. Pensa Jacó recebendo essa notícia. Fala com meu irmão que eu tenho um rebanho. Daí o irmão fala, legal, avisa Jacó que eu vou encontrá-lo. Chega os servos, tudo acontecendo aqui, ó. Da onde Esaú vem, meus irmãos? Jacó está descendo. Esaú vem de baixo. E aí eles se encontram com 400 homens prontos à batalha. 2 anjos. Deus encontra com Jacó. 2 anjos. Há então acampamento. Não está aí, ó, verso 2. Este é o acampamento de Deus. Quando a gente lê depois, o povo está ouvindo isso tudo, meus irmãos. Lembra? É Moisés que está guiando o povo pelo deserto. Então, já passaram 40 anos de peregrinação e Moisés está ensinando o povo, Moisés está escrevendo isso. E o povo está em que lugar aqui no mapa? Ouvindo toda essa história. O povo está aqui, ó, nessa região. O povo daqui a pouco com Josué vai passar o Jordão com Josué. Moisés morre nessa região. O povo está nessa região ouvindo. Aqui é o acampamento de Deus. Aqui é Manaim. Aqui Jacó teve um encontro com seu irmão. E aí Deus lá em Levíticos vai dizer assim, ó, façam uma festa uma vez por ano e habitem em tendas por 7 dias, por 1 semana, para vocês se lembrarem que vocês foram peregrinos, saíram do Egito. E nesse tempo de peregrinação, vocês dependeram de mim.
Fui eu que sustentei vocês, a água que saiu foi da rocha, fui eu que dei. Os animais que caíam, as pombas, os animais que caíam do céu, a carne, fui eu que mandei. Então, façam uma festa. Quando vocês entrarem, façam uma festa, que por uma semana vocês devem morar em tendas para lembrar que foram peregrinos e nesse tempo dependiam de mim. Dependiam de Deus. Quem que está dependendo de Deus nesse momento? É Jacó. Porque Jacó achava que era muito forte, mas é Deus que está ensinando ele. Salmos 34 vai dizer que os anjos de Deus se acampam ao redor daqueles que o temem. A terra prometida, quando Adão e Eva são expulsos, anjos protegem a terra, a árvore, o caminho. Agora, de novo, há um acampamento de Deus protegendo a terra. Percebe que há uma relação em Gênesis, o Éden, terra prometida. Depois isso vai ecoar lá no Apocalipse, como o Apocalipse sendo um novo Éden, uma nova morada de Deus, onde Deus constrói e ergue o seu povo. Então, nesse momento aqui, o povo está ouvindo, vocês são peregrinos. Não tem como viver sozinho. Fui eu que os sustentei nesse deserto. E aqui Jacó percebe a alegria que é dependente. Ele começa a perceber que Deus está guiando as coisas. E quando Jacó recebe, esse trecho aí nós já lemos, eu acabei de ler, né, o início do capítulo. Jacó tinha passado a vida toda dele enganando. Jacó passa boa parte da sua vida enganando Isaú. É uma enganação a vida de Jacó até esse momento da vida. Ele tenta enganar seu tio com as varas, que eu já disse. Ele enganou o seu irmão, e parece que não há briga entre irmãos, né? Quem mais também teve discórdia entre irmãos na Bíblia até esse momento da história? Não, até esse momento aqui. Caim e Abel. Juliano, lá é a paz, né? Ana Clara, Luiz Otávio, Vinícius, é a paz, não é? Lá na tua casa, Guilherme. É a paz também, né? Não há briga entre irmãos. João, quantos irmãos são? João Levino, quantos irmãos são os seus irmãos? 4. Vocês conviviam muito bem, harmonicamente, um ajudando o outro, sempre colaborando? Sempre foi assim? E aí, se a gente perguntar quem tem irmãos na família, vai explicar. É uma luta entre irmãos, né? Entre primogênito e caçula. Jacó, então, busca, olha lá, ó, meu senhor, teu servo, meu senhor. Quem que ganhou o direito de primogenitura, meu? Entre Esaú e Jacó, quem ganhou? Quem ganhou a primogenitura? Jacó. E o que ele fala agora? Por mão dele. Você, meu senhor. Eu roubei a primogenitura, né? Ele vai falar isso mais para frente, que ele roubou a primogenitura. O Jacó não. Passou 20 anos. Até esse momento não adiantou nada. Mas aí, vamos abrir aqui uma reflexão. Quando Deus olha para Esaú e Jacó, a gente não sabe quais são as razões, Deus escolhe Jacó. E fala que Jacó vai ser o herdeiro da promessa, e Jacó então será o primogênito. A questão é, Raquel ouviu isso, quando os filhos estavam brigando no ventre. Mas era para o casal, né, Isaac e Jacó, Rebeca e Isaac. Depois, era para Rebeca e Isaac, então, ao saber que Jacó seria o escolhido de Deus, é para deixar nas mãos de Deus isso acontecer. Mas eles tentaram sempre dar jeitinho. É uma família cheia de jeitinho. Abraão dá jeitinho, Isaac dá jeitinho, Jacó dá jeitinho, Raquel dá jeitinho, todo mundo dá jeitinho. Ninguém deixa Deus trabalhar. É mais ou menos como a gente.
A gente quer fazer as coisas na nossa força, com a nossa inteligência, com a nossa destreza, com a nossa perspicácia, com o nosso jeitão, e a gente acaba deixando Deus de lado. Mas agora vai nascer um novo Jacó, que ele é tão novo que Deus muda o nome dele completamente. E é interessante essa mudança de nome, porque de Abrão, Deus mudou para Abraão. Não mudou o nome, parece que Deus fez só um complemento, mas não mudou totalmente. Sarai foi para Sara. Jacó foi para... Olha que mudança. O que acontece quando ele escuta que o seu irmão vem com 400 homens? Jacó teme. Verso 7. Então Jacó teve medo. Cadê aquele homem fortão que levantou sozinho o poço? Cadê aquele homem fortão? Então Jacó teve medo e se perturbou. Eu vou morrer. Então, é melhor nós nos dividirmos. Vai uma turma primeiro, depois vai uma outra turma. Vamos fazer 2 bandos. Vamos dividir os rebanhos, os bois, os camelos. Olha Jacó de novo fazendo trama. Pois disse, ele sabe, a cabeça dele está a prêmio. Esaú quer a cabeça de Jacó. Pois disse, verso 8. Se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Ah, meus irmãos, e agora aqui Jacó faz uma coisa sensacional. Porque Jacó tem medo. E aqui quem não tem medo da morte? Doença, da pobreza, de perder o emprego. A gente passa por medos na vida. A gente passa por medos. É natural passar por medos, ter medo frente a algo perigoso. Então um perigo à frente. E o perigo chama Esaú, que está aqui com 400 homens. Jacó está com as suas mulheres e seu rebanho. Esaú é um homem de guerra. Capítulo 27 deixa isso bem claro para a gente. Esaú é o homem da espada, da flecha. Esaú, ele é mais violento do que Jacó. E aí algo acontece nesse mundo ainda, porque o sol não nasceu para Jacó. Nessa altura aqui, do 32, Jacó, o sol não nasce. Vai nascer ainda, mas não nasceu. Ainda está nas trevas na vida dele. Ainda há coisas que ele precisa resolver, há pendências na vida dele. E o medo fez com que Jacó fizesse alguma coisa. Porque, deixa eu ver, Jacó, enfim, meus irmãos, ele vai orar. Finalmente parece que esse Jacó está tendo uma mudança na vida dele. Jacó, até esse momento da vida dele, ele nunca orou. Inclusive, ele colocou o nome de Deus em vão. Quando ele está conversando com Isaac, Isaac pergunta, como você conseguiu essa carne, esse animal tão rapidamente? Foi Deus que providenciou. Jacó coloca o nome de Deus em vão, mas nesse momento, Jacó ora. E a oração dele é espetacular. E aqui agora Jacó não é mais aquele Jacó enganador que passa enganando o seu pai, que engana o seu tio, que faz tramóia. Não é mais aquele Jacó omisso na família, sabe? Pega aqui minha escrava, pega outra. Ele não é mais esse Jacó, ele está numa transformação para uma nova vida. 20 anos se passaram na vida dele. Finalmente Jacó ora. E a oração dele basicamente envolve a invocação, chamar a Deus, confissão, petição, confiança e uma motivação que vem de Deus. Olha só a oração dele. Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor. Ele está invocando a Deus. Ó Senhor que me disseste, torna a tua terra a tua parentela e te farei bem.
E aí vem o verso 10, a confissão de Jacó. Gente, é outro Jacó. Aquele Jacó que a gente tentou queimar o filme dele na semana passada, agora está sendo transformado. Sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o cajado atravessei esse Jordão. Ele faz uma confissão para Deus. Eu não mereço tudo isso que eu tenho, essa vida que eu tenho, os meus bens que eu tenho. Eu não mereço, eu sou indigno, Senhor. Ele confessa agora a Deus a sua insignificância. Porque no final das contas, venhamos, né, meu irmão? A gente não é nada. Pensa bem aí você, sentado, e eu aqui. O que a gente é frente à grandiosidade de Deus? Nós não somos nada. Ele agora, sabe o que Jacó descobre nessa oração? Aquele homem forte que levanta o poço, aquele homem que cuida dos rebanhos de noite, de dia, porque ele fala que ele não dormia de preocupação com o rebanho, para que nenhum animal se morresse. Aquele Jacó que é trabalhador, porque ele trabalha muito para Labão. Agora, aquele Jacó que faz as coisas só com a sua força, ele reconhece, não fui eu que fiz. Foi o Senhor que deu e concedeu misericórdia e graça. Ele faz, então, uma confissão. As nossas orações devem ser regadas de confissão. Porque Deus conhece o nosso coração. O que a gente pode esconder de Deus na oração? Nada. E ele continua a sua oração. Ele faz uma petição, ele pede para Deus. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú. Por que ele pede isso? Porque quando ele saiu, ele enganou o irmão. Ele trapaceou no irmão. Ele tirou vantagem da situação do irmão. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venhas ele a matar-me e as mães com os filhos. E disseste. Então ele faz um pedido: Deus, livra-me de Esaú, livra-me. O que Jacó provavelmente está lembrando nesse momento? Quando Deus apareceu para ele, há 20 anos atrás, lá no capítulo 28, quando Deus apareceu para ele aqui em Betel, Deus falou que protegeria Jacó. Deus falou para Jacó: eu sou contigo, eu vou te guardar, eu vou fazer você voltar para cá, Jacó. Você vai voltar, Jacó. Mas é eu que vou fazer essas coisas, não é você que fará essas coisas. E por fim ele termina a sua oração, lembrando a Deus do que Deus tinha dito. E disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Jacó lembra a Deus a promessa que Deus tinha feito para ele. Meus irmãos, as nossas orações devem ser regadas basicamente por esses 4 elementos aqui. Aqui eu não quero tomar a oração de Jacó, nem a oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso, se você colocar do lado da oração de Jacó, ela é muito semelhante. Não façam das suas orações, das nossas orações aqui, uma mera repetição de palavras. Quando Jacó está orando aqui, ele está orando de verdade mesmo, sabe? Ele não está fazendo aquela oração para as pessoas ouvirem. Porque às vezes a gente quer orar uma coisa, mas o Guilherme está do meu lado, eu não vou orar isso, porque o Guilherme vai falar: nossa, como não vale nada esse camarada que está orando. A gente não é muito recatado nas nossas orações? A oração de Jacó é uma oração que se derrama diante de Deus e fala: Senhor, eu não mereço. Até parece um salmo a oração desse homem agora. Até parece um salmo 51. Eu acho que Davi leu isso daqui e teve um plus. Porque eu sou indigno, Senhor, Deus de meu pai, de meu avô, Deus de meu pai. Eu sou indigno, protege-me. E, Senhor, lembra que o Senhor prometeu? Então, não é cobrança aqui. Não tem isso, meus irmãos. A oração dele é uma oração autêntica. E aí chega naquele... E aí acontece então que ele
começa a enviar os gados para os irmãos. Termina a oração. Verso 13. E tendo passado ali aquela noite, separou que tinha um presente para seu irmão Esaú. Então ele começa a separar agora 550 animais. Você pensa, mas 550 animais não é muito. Pode ter gente aqui em Cambuí que tenha mais do que isso. Mas naquela época era praticamente o imposto de uma cidade toda. Era muito, muito dinheiro. Esses 550 animais que Jacó encaminha para o seu irmão. Então, do verso 13 até aí, o verso 22, a intenção de Jacó é devolver a primogenitura, é devolver aquilo que ele roubou do seu irmão, os bens, devolver o que ele rouba, os bens, o direito. Depois ele vai conversar com o irmão dele, ele vai repetir mais ou menos isso daqui que ele fala para os seus servos. E ele vai mandando aos poucos os animais para aplacar Esaú. E aqui não é que Jacó está dando um jeitinho. Sabe aquele Jacó que gosta de enganar? Não. Quando ele diz eu aplacarei, é a mesma ideia de aplacar a ira de Deus, de buscar favor de Deus, de buscar graça de Deus. Porque Jacó vai dizer que quando ele viu Esaú, é como se ele tivesse visto a Deus. Jacó busca a graça do irmão dele porque ele enganou o irmão. Jacó aqui não é trapaça mesmo. Jacó, de fato, honestamente, ele quer então agradar o irmão e reconhecer que o irmão é Senhor. E aí acontece algo no verso 22. Levantou-se naquela mesma noite. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o vale de Jaboque. Ele está chegando mais perto do Rio Jordão. Tomou e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia. E o que acontece agora com ele? No verso 24, como é que começa o verso 24? Quando ele encontra com Deus aqui, quantas pessoas tinha com ele? 20 anos atrás. Nenhuma pessoa. Quando ele encontra com Deus aqui 20 anos depois, quantas pessoas tem com Jacó? Ninguém de novo. Ele tem um cajado dele. E lembra, começou o capítulo com Moisés dizendo que aqui é o acampamento dos anjos, 2 acampamentos, Maanaim, 2 acampamentos. Então aqui é o acampamento de Deus. Aqui 2 anjos encontra com Jacó. E agora ele encontra sozinho. Só ele e Deus. Parecido com aquela música, né? Não tem uma música que fala assim, só eu e Deus? Não tem, gente? Como que é a música? Eu estou com mais ou menos a melodia, mas não estou com a letra. Exato. Mas tem uma parte que fala, não tem só eu e Deus agora, né? Tem uma parte que fala assim. Jacó está sozinho com Deus, meus irmãos. Ele fica sozinho. E aí começa, depois que Moisés fala que ele está só, né? Ficando ele sozinho. E lutava com ele um homem. Até o romper do dia, Jacó era muito forte, lembre-se disso. Ele levantou uma pedra que era mais homens necessários para levantá-la. Vendo esse que não podia com ele, ou seja, o homem que lutava não podia conter Jacó. Esse homem fez o quê? Tocou-lhe a coxa, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou a junta da coxa de Jacó. Na luta com o homem, disse esse homem falou para Jacó, eles passaram a noite inteira, num popularzão, brigando, lutando. Disse o homem para Jacó,
aqui já adianto que, pelo menos, boa parte até onde eu li dos comentadores, fala que é Deus homem aqui. Tá? Seria uma espécie de... nossa, é tão difícil a gente afirmar as coisas assim, mas é Deus lutando com Jacó. Deus, tá bom, meu? Deus lutando com Jacó. Não me pergunte como que era a carne, que eu não vou saber dizer, se tinha mais, se era algo forte, tocava assim, se esquentava quando Jacó brigava. Mas era Deus lutando com Jacó. Provavelmente aqui Cristo, uma espécie de pré-encarnação de Cristo, chamado de cristofania, aparições de Cristo no Antigo Testamento. Mas eu não quero entrar nesse assunto aqui. Se é Cristo, eu quero dizer que era Deus lutando com Jacó. Era Deus lutando com Jacó. Disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó. Jacó agora está agarrado à perna desse homem, está agarrado ao homem, com a sua perna machucada. Não te deixarei ir, se não me abençoares. Isso aqui é uma insistência em oração ainda. Porque Jacó está conversando com Deus, o homem, Deus homem. Aí aqui é sensacional. Daí Deus pergunta para Jacó, qual que é o teu nome? Jacó, fala o teu nome. O que Jacó fala para ele? Eu chamo... Está aí, meus irmãos. Como te chamas? Ele respondeu... Jacó que confessa de novo, eu sou enganador, trapaceiro, ardiloso, corrupto, meu nome era para estar na Lava Jato. Ele enganou o irmão dele, junto com a mãe. Jacó se agarra aquele homem a Deus, ele ora pedindo bênção. E Deus lhe pergunta, qual é o seu nome? E ele confessa, eu sou Jacó, aquele que agarrou desde pequenininho na perna do seu irmão, no calcanhar do irmão. Eu sou enganador. Eu sou Jacó, o enganador. Jacó precisa confessar quem ele é. Lembra que ele tinha duas pendências, uma é com Deus, e a outra daqui a pouco ele resolve com seu irmão Esaú. Ele então confessa quem ele era, eu sou Jacó, o traiçoeiro, o ardiloso, o astuto, o enganador. Eu sou esse homem. Então disse, não te chamarás Jacó, e sim Israel. Mudou totalmente o nome. Pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Prevaleceu na oração. Tornou Jacó, dize-me, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? Você não me conhece. Agora você quer me conhecer? E o abençoou ali. E Deus não falou o nome para Jacó. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Quando Deus encontra com Moisés, no primeiro encontro, gente, lá em Êxodo capítulo 4, Deus faz algo semelhante. Deus sai na briga com Moisés. Diz o texto que Deus queria matar Moisés. Daí chega a esposa de Moisés, circuncida os seus filhos e aplaca a ira divina. Deus também houve um encontro de Deus com Moisés. Mas depois Moisés pede para ver a face de Deus. Deixe-me ver seu rosto. O que Deus responde para Moisés? Não vai ver, porque ele não pode ver, porque quem vê morre. Mas Jacó viu um pouco dessa glória, viu um pouco de Deus, mas não morreu, foi salvo. E aí é aquele verso que eu disse, verso 31. Nasceu-lhe o sol. Começa a luz na vida de Jacó. Quando ele atravessava Peniel, mancando.
Aqui é um acréscimo, tá, meus irmãos? Isso daqui não entrou na dieta dos judeus, na dieta bíblica, não tem isso. Isso aqui é mais uma tradição rabínica. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Isso aqui é mais não entrou isso na dieta, nas leis de comida no Antigo Testamento, não entrou isso daqui. Não pode comer o nervo, não entrou isso, tá? O fato é, agora Jacó não é Jacó mais, é Israel. E nós temos então, que Jacó fica sozinho, né? O resumo da vida de Jacó. Jacó sempre foi um lutador. Jacó foi sempre alguém que fazia as coisas por conta. E o Deus homem ali faz ele confessar quem ele é. Você é Jacó. Deus transforma Jacó plenamente, não chamarás mais Jacó, mas sim Israel, que luta com Deus. Jacó luta, mas Jacó é vencido. Aquela força de Jacó é vencida com a força de Deus. E como que nós somos vencidos? Quando a gente abandona um pouco dos nossos pecados de arrogância, de orgulho, da fofoca, da maledicência, pecados de ira. Nós somos vencidos pela graça de Deus. Porque as coisas não estão no nosso controle. Não está no nosso controle as coisas do mundo. Nada está ao nosso controle. O seu coração aí batendo, pensa aí na sua mente, para coração para ver se ele para. Ele não está parando. Ele continua bombeando sangue. Jacó, então, tem uma luta com Deus e ele é vencido. Nós também temos que ser vencidos. Abandonar, mas como eu digo, é uma vida, a nossa vida com Deus, é uma jornada caminhar com Deus. Então, agora a cena muda. Jacó já se converteu, para a gente entender. Jacó é um novo Jacó, ele vai encontrar com seu irmão Esaú. Verso 1 do capítulo 33. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Um problema de Jacó ele já resolveu, a pendência com Deus, Deus o salvou. Mas há ainda um gancho na vida de Jacó que ele precisa resolver, que é a sua situação com o seu irmão. E aqui parece que Jacó ainda dá um jeitinho. Moisés quer mostrar assim para a gente, parece que Jacó não é tão crente. Então passou os filhos de Lia na frente. Olha só, ele colocou, Esaú está vindo. Quem que vai morrer primeiro? Vai morrer primeiro Lia. Depois morre Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente. Verso 2. Pôs as servas e seus filhos à frente. Lia e seus filhos, os filhos atrás deles. Raquel e... o autor de novo querendo chamar a atenção nossa aqui. Quem que é esse José? Vai aparecer no capítulo 37. Lembra de Diná? Lá no capítulo 29, 30? Diná aparece no 34. E aí o verso... Quando a gente lê até o 2, parece que Jacó não converteu, não é, meus irmãos? Não parece que Jacó está... Coloca primeiro, vai morrer primeiro as escravas, depois Lia, que ele não amava, depois Raquel, depois o seu filho queridinho, José. Mas o verso 3 nos surpreende. Ele mesmo, adiantando-nos, ele passou na frente de todo mundo. Prostou-se em terra 7 vezes, e até aproximar de seu irmão. Ele ia andando, abaixava, mas aqui não é só que, sabe quando a gente próximo? Não, ele colocava de fato o rosto no chão. Esaú então chega com ele, o cumprimenta, o saúda, o abraça, o beija e chora. Acontece essa cena. E Jacó fala o seguinte para ele no final. Verso 5, Daí, levantando-se os olhos, viu as mulheres, os meninos e disse... Esaú faz uma pergunta para Jacó. Quem são estes contigo, Jacó?
Você saiu pobre, né? E olha só a resposta de Jacó. Os filhos com que? Percebe? Que até esse momento Jacó nunca coloca Deus na vida dele. Os filhos que Deus agraciou a teu servo. Então daí aproxima as servas, aproxima os filhos, todos eles fazem a mesma coisa, se curva diante de Esaú. E Esaú pergunta, no verso 8, perguntou Esaú, qual é o teu propósito com todos esses bandos que eu encontrei no caminho, Jacó? Respondeu Jacó, para lograr mercê, ou seja, ganhar misericórdia, na presença do meu Senhor. Então disse Esaú, olha só a diferença do que Jacó fala do que Esaú fala. Jacó fala que Deus o abençoou, mas Esaú fala outra coisa. Eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu, não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu. Na Bíblia de todo mundo está presente aí, tá? Aí é uma oferta, tá? Se fosse fazer uma tradução literal, seria aceite a minha oferta. Porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus. E te agradaste de mim. Então, quando Jacó viu, ele viu, Esaú mostra-lhe o semblante. Ou seja, quando Esaú mostra o rosto para Jacó, Esaú sinaliza que ele vai conceder graça. E agora, no verso 11, peço-te, pois recebe o meu. Alguma outra Bíblia traz uma outra tradução? Bênção. Recebe agora a minha bênção. Esaú, eu te roubei lá no passado, há 20 anos atrás, a bênção. Está aí a bênção agora que eu te roubei. Eu estou te restituindo. Nós estamos em reconciliação. Perdoa-me, Esaú, porque eu te roubei. Aceita a bênção. A bênção, Esaú, pertence a você. Eu estou devolvendo a bênção. Ela não é minha. Ainda que Deus tivesse escolhido Jacó. Mas Jacó está falando, a bênção é sua. Receba a bênção. Que eu te trouxe, porque Deus me tem sido generoso para comigo. E tenho fartura. E estou com ele até que o aceitou. E aí, o que acontece? Ele tem medo, parece que as preferências voltam primeiro as escravas, depois Lia, depois Raquel. Jacó tem uma postura de humildade diante de alguém que é superior, porque Esaú é o primogênito, Esaú é o guardião do clã, da família, Esaú é o líder. Jacó reconhece que é o irmão que tem o direito. Jacó restitui publicamente na frente dos 450 homens, mais os homens de Jacó. Jacó reconhece, ele tem o direito. E eu estou te restituindo publicamente. Eu estou te devolvendo a bênção. E há então uma necessidade de perdoar. Esaú perdoa o irmão. Quando ele já havia abraçado o irmão, ele já havia perdoado. Mas o perdão não é simplesmente falar assim, você me perdoa? Fala. Não, você não me perdoa? Né? Fala, vamos começar de novo, vai. Você me perdoa? Percebe que não é só isso, meus irmãos, que Jacó fez. Jacó, então, quer um gole d'água? Quer água? Jacó restitui alguma coisa, como um sinal humilde de um pedido de perdão autêntico. Não é simplesmente, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa. Não, a gente faz. A gente ofende aqui, a gente ofende ali, a gente ofende lá, a gente briga aqui, a gente diz palavras erradas aqui, a gente olha torto para fulano, para ciclano. Nós temos preferências pelo A, pelo B, nós temos uma série de coisas a serem melhoradas no nosso caráter, para se parecer mais com o caráter de Deus. Mas nós temos que pedir perdão e temos também que perdoar, autenticamente. Jacó fez isso. Mas
esta reconciliação entre os irmãos não significa andar lado a lado. Por que Jacó não poderia andar com Esaú? Porque os deuses são diferentes. Disse Esaú: partamos e caminhamos, e eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor, sabe que esses meninos são novos, e tenho comigo ovelhas, vacas de leite. Se forçados a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante do seu servo, e eu seguirei, guiando-os pouco a pouco, no passo do gado, que vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar meu senhor. Respondeu Esaú, verso 15. Então permite que eu te deixe contigo da gente que está comigo. Quem está com Esaú, meus irmãos? Quem está com Esaú? Os 400 homens, armados até os dentes. Quem está com Jacó? Rebanhos, mulheres e empregados. O que Deus prometeu para Jacó aqui? Que eu vou te proteger. Passa 20 anos, chega aqui, ele encontra com Esaú. Esaú fala: Jacó, eu vou te proteger, eu vou te deixar alguns soldados para te escoltar. O que Jacó fala? Olha a fé desse homem. Eu não preciso da sua proteção. Ele não falou assim, né? Ele está reconhecendo: meu irmão, a oferta é boa. É uma tentação ter um pequeno exército me protegendo nessa terra. Mas, meu irmão, Deus prometeu lá em Betel que é Deus que vai me proteger. Eu agradeço a sua proteção, meu irmão, mas eu preciso depender de Deus, porque Deus falou que vai proteger. Então é Deus que tem que proteger, meu irmão. Por isso ele recusa a oferta do irmão, porque Deus disse que vai proteger, e não Esaú. Disse Jacó: para quê, né? Verso 15. Basta que eu alcance misericórdias aos olhos do meu irmão. Assim, voltou Esaú aquele dia para Seir. Esaú desce. Oi. Opa, com certeza. Guilherme, gentileza. Obrigado. Israel. Certo. Vamos, mas eu já vou adiantar, que acho que é o pastor que vai entrar nisso. É a água. Depois, eu sei que você está sendo tentado a beber essa água. Quando Deus muda o nome de Jacó, não chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. A partir do capítulo 37, toda vez que Moisés está escrevendo, quando Moisés quer referir-se ao povo de Deus, quando Moisés vai referir ao povo de Deus, a coletividade do povo, fala Israel. Quando Moisés quer falar somente sobre Jacó, fala Jacó. A gente vai perceber isso a partir do capítulo 37, quando há todos aqueles fatos com José. Então, quando fala que vamos até Israel, ou seja, vamos até o povo de Deus, a todo, não só a Jacó, mas refere-se a todo o povo. E eles acabam usando usando os dois nomes, né? Então a gente tem que ler o contexto para saber, refere-se a uma pessoa nesse momento somente a Jacó, ou refere-se a todo o povo, porque o povo vai ganhar o nome Israel. O povo, a partir desse momento, vai ter um nome, porque Jacó vai ter, já tem a essa altura do campeonato, ele já tem seus 12 filhos. Depois José terá outros 2, Manassés e Efraim, que também farão parte do povo. E esse povo todo tem um nome. Qual é o nome desse povo? Israel. Mas também é o nome do pai do povo, Jacó. O nome Israel tem um significado, porque mais para frente, né, o povo de Deus constantemente lutará com Deus, desobedecendo a Deus, reclamando
à beira do Mar Morto, à beira do Mar Vermelho. A gente vai morrer aqui, passa. Nossa, não tem água, reclama. Fica toda vez afrontando a Deus, uma espécie de luta contra Deus. Então Israel ganha esse nome. Depois, na época dos juízes, na época dos reis, Israel continua sempre tendo a mesma disposição de contrariar a Deus. Ou seja, o nome Israel é propício àquele povo que sempre fez isso. Até os nossos dias. Aqui eu vou abrir uma coisa, só uma curiosidade assim, para a gente. Eu vou sair totalmente do assunto, só para os irmãos terem um pouquinho de um choque de realidade. Na campanha presidencial, se falou-se muito sobre a cultura judaica cristã. Não falou? O tempo todo, da cultura judaica cristã. Pois bem, vocês acham que Israel hoje, a nação de Israel hoje, os seus líderes, o Benjamim lá, né, o primeiro-ministro de Israel, eles são a favores ou contra o homossexualismo? O que vocês acham? Hoje, Israel é a favor ou contra o homossexualismo? Totalmente a favor. O Israel de hoje, ele continua tendo disposições e não seguir nada da Torá. Tem a mesma disposição. Então, assim, quando tem esse discurso político, a gente precisa resgatar a judaica cristã. Mas qual? A da palavra de Deus? Das escrituras? Ou da politicagem? Que se for da politicagem, Israel hoje é a favor do homossexualismo, de todo tipo, gente. Mas por que a gente quer ser igual a eles, então? Bem, voltando agora ao nosso Israel antigo aqui, né? Como eu disse, reconciliação. O povo está aqui, gente. O povo com Josué, vem com Josué lutar em Jericó. Lembra da musiquinha de EBF? Pois bem, o povo está aqui. Para entrar na terra, o povo está sendo orientado por Moisés nisso tudo. E o povo, então, depende de Deus. E quando entrar lá, o povo precisa se lembrar disso tudo. Mas, reconciliação com Deus. Mas não dá para andar lado a lado com Esaú. Não dá para andar lado a lado com Amon e Moabe. Não dá para andar lado a lado com os filisteus. Não dá para andar lado a lado com o Egito. Percebe? Povo exclusivo, sacerdócio real, nação santa, lá de Pedro. O povo, Jacó e depois o povo, precisa ser bênção para as nações. E nós somos bênção às nações. Ontem nós entregamos alguns folhetos nas ruas, convidamos as pessoas para ir ao culto, ouvir a palavra de Deus, das músicas, adorar junto, entregar o coração para Cristo. Mas nós precisamos ser bênção. E o texto continua para a finalização. Partiu Jacó para Sucote. Está tudo nessa região aqui ainda, tá bom, meus irmãos? Não atravessou o Jordão ainda. Verso 17. E Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado. Ou seja, ele se estabeleceu. Por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém. Entre o verso 17 e o verso 18, parece, os estudiosos dizem que passou mais ou menos uns 10 anos, porque Siquém está aqui. Assim, todos os comentaristas que eu li dizem que entre o verso 17 e o verso 18, mais ou menos 10 anos se passam. Que esta é a terra de Canaã. Armou sua tenda junto à cidade, a parte do campo, onde armara a sua tenda. Ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Quem fez isso também que comprou terra? Abraão. Levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel.
Aqui passam-se mais ou menos 10 anos. Depois de 10 anos ele vai para Siquém. Que face a face nem sempre é lado a lado, né? Deus tem planos diferentes, não dá para andar sempre lado a lado. Esaú não reconhece a Deus, Israel vai viver separado de Edom. Israel vai viver separado de Esaú. Esaú para cá, Israel em outra terra, não anda lado a lado. Quando o povo vai entrar aqui, meus irmãos, o povo que sai, né, o êxodo, começa o êxodo, chega aqui e encontra com Edom. Edom não deixa passar, eles precisam descer, dar a volta por Edom. Não dá para andar lado a lado com Esaú. A gente também não devemos andar lado a lado com os Esaús que há no mundo. Sejam questões de pessoas ou questões de pensamento. Há filosofias, há doutrinas, há ensinamentos que nós devemos rejeitar plenamente e julgar tudo pela luz das Escrituras. Mas agora eu queria chamar a atenção dos irmãos, que a gente está quase finalizando. Volte a sua Bíblia para o capítulo 28. Verso 15 do capítulo 28. Jacó está tendo um sonho da escada. E o verso 15 diz: Deus está falando com Jacó. Eis que eu estou contigo, e te farei e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra. Porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que eu hei referido. Deus falou para Jacó, é para voltar para essa terra. Qual terra? Betel. Ok? Deus falou, Jacó, volte, eu te farei voltar para Betel. Betel. Capítulo 31, meus irmãos. Não esqueçam, é para voltar para Betel. Capítulo 31, verso 11. E o anjo de Deus me disse em sonho. Aqui Jacó está conversando com as esposas, explicando por que ele vai sair da casa de Labão. E eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta-te agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde os distes uma coluna, onde me fizestes um voto. Vamos ver o voto de Jacó? Verso 28, capítulo 28. Olha o voto de Jacó, verso 20 do capítulo 28. Fez também Jacó um voto dizendo, capítulo 28, verso 20. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra, então, vai ser testemunha. Meus irmãos, qual é a história do capítulo 34? Dá uma olhadinha aí no título, uma olhadinha aí. Qual que é a história que acontece no capítulo 34? Enquanto isso, eu bebo a minha água abençoada. Eu sei que todo mundo está querendo beber dessa água hoje, né? Qual é a história do 34? Da Diná. O que acontece no capítulo 34? Levi e Simão vão exterminar uma cidade. Por que Jacó não foi para Betel? Por que ele fixa a residência, depois muda para Siquém?
e compra um campo. O autor aqui, Moisés, quer nos ensinar. Seja pronto em obedecer, povo de Deus. Obedeça a Deus. Deus falou, é para Betel, é para Betel. O povo está entrando na terra. Moisés quer ensinar o povo obedeçam. Se é para Betel, é Betel. Não é para perder tempo em Sucote e depois mudar para Siquém. E só depois voltar para Betel. Imediatamente. Deus ordenou, imediatamente nós devemos obedecer a Deus. Jacó aqui demorou em obedecer a Deus. Jacó demorou em obedecer a Deus. E esta desobediência lhe custou caro. Semana que vem nós vamos ver o preço. Alguma pergunta, alguma coisa que os irmãos queiram perguntar, falar? Não? Bem, meus irmãos, o que a gente aprende então com essa história? Jacó precisou pedir perdão pelo mal que tinha feito. Ele reconciliou com seu irmão. Jacó agora mudou totalmente. Jacó reconhece que Deus lhe abençoou. Diferentemente, Esaú diz que ele conquistou com suas próprias forças. A questão é, o que nós somos hoje, foi Deus ou foi nós? Haverão lutas, o povo de Deus enfrenta lutas constantemente. Mas o que nós somos hoje, foi nós com a nossa força, com o meu talento, com nossos talentos, ou foi Deus que nos abençoou e tem trazido até o dia de hoje aqui, nesse lugar? Somos transformados a cada passo. A cada passo, a cada dia, a cada momento da nossa vida, Deus tem derramado a sua graça, como já diz o Salmo. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Amém? Amém. Podemos encerrar então com uma oração. Pai amado, que a reflexão na sua palavra, a leitura da sua palavra, Pai, seja regada com a iluminação do teu Santo Espírito. Abençoe a cada irmão aqui presente, que eles tenham um dia na paz de Cristo e possamos voltar aqui daqui a pouco para entender da sua graça e louvar o Senhor. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Então todos, um bom dia.